Isso. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com um pouco de atraso, pedimos desculpa por isso aqui no canal do professor Renato Porto, em uma transmissão da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. E hoje nós vamos receber aqui o professor. Eu vou até pegar o papel aqui para falar do currículo dele, que eu tenho muito orgulho do currículo dele assim que eu li. Ele me passou o currículo hoje, eu fiquei extremamente orgulhoso. Falei, tô realmente continuo andando com a seleção brasileira aqui no Brasil de Direito do Consumidor. É o professor Jonas Salles, ele é advogado e sócio do escritório Malatesta e Salles Sociedade de Advogados, é membro, diretor do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, é professor nas disciplinas de Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, e aí que vem, pessoal, todo mundo que é estudante de Direito aí, bate no peito e fala, eu tô aqui. Ele é um dos atualizadores da 7ª edição do livro Direito do Consumidor, Contratos, Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor. Quem nunca utilizou isso aí para fazer uma peça, pode pedir licença e dar licença da sala aí, porque você está no lugar errado, meu amigo. E, para além disso, ele é membro da Comissão de Igualdade Racial do OAB do Distrito Federal. E é com muito orgulho que eu digo que eu estou recebendo o senhor aqui hoje, viu, doutor? Seja bem-vindo e muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Eu que tenho muita alegria de estar com vocês. Doutor, vamos lá então, né? Vamos começar o nosso tema, né? Vou fazer uma pergunta, porque para que os nossos ouvintes possam também, né, interagir aqui com a gente e tal. O racismo no Brasil, ele é institucional, estrutural ou multidimensional? Tá, então vamos começar por aí. De novo, quero reforçar da minha alegria e honra de estar aqui, onde várias pessoas passaram. Eu sou um ouvinte do canal, então tenho muita alegria de estar aqui nessa oportunidade. Vamos lá. Primeira questão do racismo, né? Antes de entrar nas relações de consumo, há alguns livros que tentam classificar o racismo, colocar ele numa categoria. Primeiro vem de razza, né? Que é um conceito, um termo italiano, e é uma ideologia. Então vamos lá. Ele é estrutural. Quem fala que o racismo é estrutural no Brasil é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele tem uma obra chamada Racismo Estrutural. Por que estrutural? Em termos simples, ele diz que o racismo está tão impregnado na nossa sociedade brasileira que ele está em tudo. Ele está no sistema judiciário, ele está no sistema financeiro, na ordem econômica e está na sociedade. Então, ele está dentro da estrutura. Ele que embasa a própria estrutura do país, sabe? É algo que, como os americanos, tem um professor chamado Charles Mills que chama de o contrato racial. Existe aquele contrato social em que a gente, por exemplo, classicamente, abre mão de todo mundo ter armas para dar armas para a nossa segurança, e ele diz, olha, isso aí é importante, mas na verdade a gente tem um contrato da raça que ele é muito mais importante e prioritário no país. Isso falando dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o professor Silvio Almeida traz isso. Tem outra teoria que fala do institucional. É um livro chamado O Fascismo da Cor. Nesse livro, um professor, Muniz Sodré, que é um professor da Universidade Federal Fluminense, é outro autor muito festejado, ele diz assim, olha, aqui foi estrutural até a abolição da escravidão, ou seja, 13 de maio de 1888. Depois disso, o Brasil tem um tipo de racismo que é muito nosso, que é o racismo do jeitinho brasileiro. É o racismo do tapa de luva, é o racismo do vem cá meu neguinho, a minha morena, a minha mulata, é o racismo do... E eu já peço desculpa, mas eu vou usar sempre poesia, porque eu só consigo falar por meio de poesia bem. Mas o Paulo Leminski fala assim, o racismo brasileiro é o do repara bem no que eu não digo. Então, assim, é aquele racismo do olhar, é o racismo do... Mesmo não sendo racista, eu não sou racista, logo sou racista. Eu não sou racista porque o meu vizinho é negro e eu falo bom dia para ele. Eu não sou racista porque a minha empregada é negra e ela até almoça na mesma mesa que a gente. Então, assim, jamais, né, eu seria racista. Então, esse é o racismo que esse professor traz e que eu acho muito mais próximo do que eu acredito. E tenho escrito sobre isso, estou terminando um livro que se chama Racismo líquido nas relações de consumo. Um terceiro ponto, só para colocar essas bases teóricas, né? Depois a gente
simplifica mais. É o multidimensional. Existe um autor chamado Gessé Souza, que ele diz como o racismo criou o Brasil. Ele fala, olha, o racismo é multidimensional. Como assim? Ele tem várias dimensões, mas qual é a prioridade dele? É atacar a dignidade da pessoa e atacar a igualdade. Ele sempre está nisso. Por exemplo, eu fiz uma palestra há pouco tempo em Salvador e você nota claramente a High Society, as pessoas da cúpula, por assim dizer, são, sei lá, 99%, né, brancas. Nada contra. Mas a pessoa que eu estava, isso me marcou muito, eu estava ali aguardando a minha vez de falar dentro do painel e eu comecei a falar e conversei e tudo e tal. E aí, ao final da palestra, muita gente cumprimentou, mas o cumprimento mais importante foi do senhor do copeiro, que ele estava entregando água e ele falou, nossa, isso aí aconteceu com a minha filha e tal, e ele é negro e tal. Então, assim, perceberam? É o que o Jean-Paul Sartre fala, ele vem ao Brasil, o francês, 1962, e ele diz assim, ele chega nas universidades e ele fala, mas cadê o negro? Mas cadê o negro? Onde é que estão os negros? E aí o Nelson Rodrigues vira pro Sartre e fala assim, ah, não, deve ter alguém lá fora, ali é o cara, o copeiro, é o motorista. O Brasil é um país negro, mas é um negro para fora, que para dentro não, para dentro é só branco. E o Sartre ficou assim, não estou entendendo, como é que esse país é todo negro, a gente tem uma imagem desse país todo vermelho, negro, mas não se encontra, porque, claro, ele só foi nas universidades, nos grandes restaurantes, então ali ele não ia achar mesmo. São 3 classificações, pessoal. O professor, eu toda vez de antemão já falo, se eu estou te chamando de professora, que o senhor está me ensinando alguma coisa, e isso para mim tem uma posição maior que de um mestre, viu? Uma coisa, um reconhecimento. E eu já tenho que começar falando que, assim, é um assunto que me causa desconforto por ser branco. Para mim, foi muito mais simples a vida até hoje. E essa é uma questão que foi muito constante na minha vida pessoalmente. Até meu pai está aqui, ó, meu pai está mandando um abraço para você no YouTube aí, viu? Você é um grande fã teu também. Que é uma coisa que foi muito constante nas nossas vidas, só que é uma coisa que é muito velada. Até quando vai participar de discussões hoje em dia a respeito da representatividade da comunidade negra, da comunidade preta, ou como é que é essa questão do desconforto. Eu não sei qual a linguagem certa a ser utilizada, tanto que a discriminação no Brasil é grande, né? E isso, quando chega numa questão de representatividade, é que me assusta. Os tribunais não têm pessoas pretas, da cor preta, as assembleias legislativas não têm pessoas da cor preta, e todo mundo se vale desse argumento, falando, não, eu tenho um amigo na escola que é preto, não, eu estudava com um menino lá na faculdade que é preto. Mas, assim, voltando ao contorno, o senhor falou aí de racismo líquido. Isso me parece muito um conceito do Bauman, né? O Bauman fala de capitalismo líquido, de consumismo líquido. O que significa esse conceito? E tem ligação mesmo com o Bauman, não? Isso, de onde vem essa percepção? Eu acredito primeiro nesse racismo institucional, sabe? Eu acho que ele não é a base das estruturas, porque se eu falar isso, inclusive o ministro Silvio Almeida, ainda nessa semana ele falou, olha, o racismo estrutural virou um álibi para dizer que não está em ninguém. Ele falou, a minha tese, pelo visto, está indo para o buraco. Por quê? Porque virou um álibi, é estrutural, cara. Então, se eu sou racista, é porque é estrutural. Se eu sou racista, é estrutural. Se eu vou ao mercado e o segurança me segue do começo ao final, é estrutural. O racismo é estrutural. Ele não sabe o que fazer. O dono também não sabe, né? O presidente também dá a mancada. Então, não sei o que fazer. Isso é estrutural. Então, eu prefiro afastar, sabe, essa ideia. Eu até falei para ele, tive a oportunidade de encontrá-lo no aeroporto esses dias, e falei isso para ele, ele falou, virou algo exatamente o contrário do que eu queria. Foi o que ele disse, né? Mas voltando ao Bauman. O Bauman fala do racismo líquido, a gente tem uma diferença na sociedade que vou pegar aqui casos simples, que é o que eu estou colocando no livro. Um grande jogador, por exemplo, nossa, esse jogador de futebol é muito admirado. Por exemplo, o Pelé. Por quê? Pela permanência. Como assim, Jonas? Ele jogou 20 e tantos anos no Santos. É tipo, nossa, o valor, nossa, a gente andava assim,
O Zico jogou quantos anos? Ele só jogou pelo Flamengo, jogou 20 e tantos anos também pelo Flamengo. Então, o valor para a gente, se a gente pergunta aos nossos avós qual é o grande orgulho deles, muito provavelmente fomos casados por 30 e tantos anos, 40 e tantos anos. Então, o valor, né? O valor, assim, estava na permanência. O valor estava muito atrelado à permanência. Hoje não, e aí entra o Bauman. Entre você comprar, o ato de comprar, que pode ser aqui pela internet rapidinho e chega amanhã cedo, né? Entre o prazer de comprar esse fetiche e jogar na lata do lixo, às vezes não dura um dia. Muitas vezes não dura um dia. Então, olha como esse valor mudou, né? O valor da permanência, são 30 anos, são 40 anos defendendo o mesmo time, são 40 anos casados, né? Entre altos e baixos. Havia muito essa ideia. Um professor italiano, ontem, eu ouvi ele falando que hoje o valor está na velocità, né? Hoje é muito a questão da velocidade. Ninguém para. Não, calma aí. Se eu li hoje, vou refletir, vou discutir com umas pessoas que eu acho, né, que vão ter outras opiniões. E a prudência, né? Ele falou a prudência foi embora. Agora é a velocidade. Nossa, ele consegue argumentar rapidamente, fala e tudo. E onde é que vem o racismo com isso? Isso é a sociedade líquida do Bauman, né? Que ele fala, isso é a ideia líquida. E de onde que vem esse racismo líquido? O racismo se apropriou dessa velocidade, entendeu? Saiu lá da estrutura, da permanência, que estava na lei e tal, que tinha... E ele se aproveitou dessa ideia de sociedade de consumo. E hoje não há criança. Aí eu falo por mim, assim, que vim de uma origem muito simples e tudo. E eu sempre falo isso, que assim, as crianças, os adolescentes, todos querem as mesmas coisas, os mesmos bens de consumo. Se eu nasci, né, numa favela ou não, o fetiche de consumo, ele tá lá. Eu sempre uso o exemplo do Nike branco, né? Você quer aquele Nike branco que vão olhar na escola e dizer, nossa, ele tá com um sneaker, um Nike do 50 Cent ou de não sei quem. Tá? Todos querem, o preto, o branco, o pobre, o rico. Aí não tem novidade. O problema é que, e aí... experiência, história profissional, a Sueli Carneiro, ela diz assim, os meus escritos são escritos de escrevivência, né? Escrevivência. Como assim escrevivência? Eu não estou escrevendo sobre um fenômeno, que me falaram que existe um sujeito negro, não sei. Não, eu escrevo o que eu vivo, assim, sabe? Então, dessa escrevivência, eu sempre percebi essa questão. Por exemplo, eu sempre achava que o racismo era uma questão só social. Se eu vim de um lugar muito pobre, então... Claro, minha mãe já falava, não entra nesse shopping, não anda assim, não anda com tal roupa, não anda com esse boné para trás, a barreta. Eu sempre achei que fosse uma questão social. Mas aí você cresce, começa a conquistar os títulos que a nossa sociedade, que é a sociedade dos bacharéis, né? Que, nossa, ele é doutor honoris causa, ele é mestre não sei o quê. E aí você vai começando a ganhar a tal da dignidade, né? Que o povo diz que essa é a dignidade. E não tem nada a ver com isso no final das contas, mas... entendem como assim, dessa forma. E aí eu percebi que o racismo ele continua do mesmo jeito. Você entra nos espaços de poder e aí você fala, como da palestra que eu disse, né? Que só tinha pessoas brancas, assim. Então aí você começa a entender, não, calma aí, então não é só social. Foi aí que eu passei a perceber, ou seja, até os meus 18, 19 anos, tudo eu achava que era, não, isso aí é porque a gente não tem condições e tal, e já anda, né? De uma forma mais humilde, mais simples, mas não, é o problema da cor mesmo. Eu demorei, 20 anos para perceber isso. Eu sempre atrelava a questão social. E aí o Bauman, o racismo líquido, ele te chama de meu neguinho, ele te chama de macaco, ele tá você vai ao supermercado, você apanha do segurança, você é xingado, não sei o quê. Só que aquilo ali, na hora que você denuncia, se você tiver muita coragem, né? Você denuncia, é o mimimi, ó a liquidez, já foi. Já não é mais, já voltou para você, já você que é mimizento, você tem seus problemas e quer jogar na sociedade. O racismo se aproveitou dessa tecnologia, vamos dizer assim, dessa liquidez, e ele vai embora. Porque o que eu mais escuto? Tá, Jonas, você trouxe aí que o racismo é líquido e tal, mas como é que funciona isso? Como é que eu vou resolver se está no olhar, né? Se é o racismo do olhar, como é que o direito tem a ver com isso? E aí eu sempre trago que o Machado de Assis, ele fala assim, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz, ele estava refletindo, mas qual é o melhor modo de se apreciar um chicote? Ele fala,
ter o cabo à mão. Qual é o melhor modo de se apreciar um chicote? Ter o cabo à mão. Só quem tem o cabo à mão. Só quem interpreta racismo no Brasil. Eu não preciso ir muito longe. Tem quantos ministros no STJ negros? Tem quantos ministros no STF negros? Percebe como é bem simples? E aí sempre o Machado brincando com a gente. Machado de Assis leu o país de ontem, de hoje e de amanhã. Eu tenho certeza disso, assim. Sabe? Essa é a liquidez. Nossa, excelente. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está participando de reuniões. É igual as mulheres, né? Vamos fazer uma analogia, estamos no mês das mulheres, é igual as mulheres também. São brigas que vão continuar existindo e que não adianta, não vai acabar agora. Mas vamos lá, nós estamos no mês do consumidor, né? Lá nos Estados Unidos teve aquele dia, né, do 15 de março de 62, não era nem nascida ainda com Kennedy, né? E disse que era o marco zero do direito do consumidor, foi ali, com aquele fato, associado àquele ponto. E aqui no Brasil, a gente tem um marco zero do direito do consumidor? Aqui, considera alguma? Pois é, a doutrina pátria, e aí o professor Marcão pode me corrigir aí se eu estiver errado, a doutrina pátria diz o seguinte, a maioria da doutrina, ela vai dizer, olha, o marco, né, zero da defesa, da afirmação dos direitos do consumidor é lá o dia 15 de março, né, que passou agora de 62, em que o John Kennedy envia uma carta para a defesa dos consumidores, né, os direitos básicos ali e tal. E aí se pega isso e depois uma resolução da ONU de 85, Constituição Federal de 88, e aí CDC em 1990, e aí se faz esse desenho, né? Eu não quero ficar muito aqui nessa questão de lei, artigo e tudo. Mas, assim, se monta esse sistema, tá? Mas esse sistema, ele deixa de contar, pega ali 1962. Não existe texto sem contexto, né? Aqui a gente pode pegar o Joe Sou Joe e Miss Circunstâncias, né? Não existe texto sem contexto, pelo amor de Deus. A gente não pode olhar só o fruto sem voltar um pouco e olhar o tamanho da árvore, né? Ou da árvore e olhar a floresta, pelo amor de Deus. Ainda mais num Brasil desse tamanho, né? Porque aí eu preciso citar, tem um livrinho da Chimamanda, uma professora nigeriana, afro-nigeriana, sabe? E aí ela ela estuda muito na Nigéria e tem um QI avançado e tudo, e consegue uma bolsa em Harvard. E aí ela chega em Harvard estudando e nas aulas dela lá de letras, ela participa da primeira aula e elas ficam, as mulheres ficam dentro dividem em quarto, né? Ali. E aí tem uma americana, tem uma inglesa e tem ela nigeriana. E a certo ponto uma menina lá uma colega de classe fala, nossa, mas você fala inglês tão bem, parece que você é americana. Não tem como, me explica isso. Ela falou, pois é porque assim, lá no continente africano, na Nigéria, que é um país do continente, que a mulher já estava tratando como África como país, ela falou, lá na Nigéria, o idioma que mais se fala é o inglês. Ela, nossa, não sabia e tal. Então, assim, é o perigo, o nome desse livro, O Perigo de uma História Única. O Perigo de uma História Única, sabe? E fica aquela coisa óbvia, né? E aí, olha a resposta da Chimamanda ao longo do livro. Ela diz o seguinte, pois é, mas se eu vejo uma pessoa branca no meio da rua, perto de uma escola aqui nos Estados Unidos, eu nunca falei que ela ia atirar em todo mundo e depois se matar 70 pessoas, né? Às vezes você tá olhando só o seu ponto de vista. Isso, sabe, é muito pesado, mas é o tragicômico, né? Uma questão dessa, porque é a realidade, infelizmente. Mas, voltando lá, como é que eu posso falar de 15 de março de 62 isolado? Eu tenho a Rosa Parks, uma mulher que, em 1955, ela havia aquele iguais, mas separados, né? Uma lei segregacionista dos Estados Unidos. E Rosa Parks, uma mulher negra, entra no ônibus e aí ela senta no lado dos brancos e o motorista fala, olha, se você não sair do ônibus, eu vou ter que chamar a polícia. E ela fala, pode chamar. Ela já estava, assim, já tinha passado por várias situações. Ela é do movimento do Martin Luther King, né? E ela já tinha passado por várias situações. Ela falou, eu não vou sair desse lugar aqui de jeito nenhum. Ao que da terceira vez, tem um livro aqui só sobre essa história que eu ganhei esses dias, é incrível. Da terceira vez, chamaram a polícia chegou e ela foi presa. E aí, a partir daí, se desencadeou um movimento enorme
E o que é isso se não relação de consumo? Não é a relação ali, né? No racismo, nas relações de consumo. Isso não é mais importante do que uma mensagem de John Kennedy, pelo amor de Deus. Aí a gente tem, né, movimento pelos direitos civis. Tantas pessoas morreram por conta disso, tantas, mais tantas. Aí, para pegar mais um famoso, porque chama muita atenção, o Muhammad Ali, que, assim, ele é Cassius Clay, né? Ele era Cassius Clay e depois ele se converte à religião islã e vira o Muhammad Ali. Mas ele não se sentia representado pelo país dele. Mas quando novinho ali, em 1960, ele foi disputar o boxe e falou, ele era muito religioso, né? Ele falava, eu vou chocar o mundo. E aí ele ganha a medalha de ouro e vem todo feliz para os Estados Unidos. Ao que ele vai a um restaurante e no restaurante ele pede um café e um hot dog e o dono do bar e ele com a medalha, tão orgulhoso que ele disse que ficou 2 semanas com a medalha. E aí o chefe lá fala assim, da casa, fala, não servimos negros. Aí ele falou que ainda brincou antes do racismo bater nele. Ele falou, eu não como negros também, então tá tudo certo. E aí ele saiu porque o cara não queria brigar com ele, né? Quem vai querer brigar com o Muhammad Ali? Mas ele disse que a partir daí ele só saiu, jogou a medalha no Rio e aí falou, não me sinto representado por esse país. Isso é no mesmo mês em que tem a mensagem de John Kennedy. Há um estudo, é um livro que eu ainda estou lendo, mas que diz que o John Kennedy venceu as eleições porque ele fez um acordo com os negros, verbal, de que ajudaria a causa dos negros e tudo e tal, questão dos movimentos de direitos civis. Aí, né, a gente tem a marcha em Washington, tudo, o I Have a Dream, né, aquele discurso famoso, tudo isso é um movimento consumerista, tudo isso é um movimento pelos direitos civis, pelos direitos humanos. E aí eles fizeram esse acordo e quando o Kennedy ganhou, ele falou, não, nossa preocupação maior é chegar à Lua, porque a gente tem a questão da Guerra Fria. E aí os negros foram escanteados. Tanto é que a briga do Malcolm X com Kennedy, a briga do Martin Luther King com Kennedy, mas nada disso é contado. Mas é só para trazer esse não há texto sem contexto, sabe, gente? Todos somos consumidores, quem, né? Jonas, isso é muito curioso para mim, cara. Eu estava fazendo uma reflexão no trabalho esses dias e eu fiquei imaginando a possibilidade do nazismo ter prosperado no mundo. E aí vamos lá que eles teiparam todas as raças. Você já parou para pensar o tanto que o mundo ia ser chato, cara? Todo mundo escutando bar, só brancaiada, aquela muscaiada enjoada, comida ruim. Não ia ter ritmo e melodia, né? Não seria nada de bom dessa história. Mas aí você está começando a me dar uma dimensão, para ver como é que são as coisas. É que o ponto de vista meu, ele já vem maculado, infelizmente. Quando eu peguei o tema dessa conversa que a gente está tendo, eu fiquei tentando imaginar algumas situações específicas em que o consumidor poderia estar sofrendo por uma questão de raça, por uma questão de cor de pele. E eu não consegui enxergar muito. Eu consigo enxergar, por exemplo, nessa situação que você está me contando, de um período onde uma pessoa não poderia transitar em um ônibus no local que ela quisesse. Ela não poderia consumir em um restaurante que ela quisesse, mesmo tendo dinheiro. Isso é até curioso, porque quando eu estava lá em Portugal, eu vi um professor de responsabilidade civil defendendo que o dono do restaurante tinha o direito de não permitir que ali entrassem ciganos, mesmo com dinheiro. Olha para ver a que ponto a gente ainda está em 2000, isso foi em 2011. Que Deus o tenha, esse professor, se ele ainda estiver vivo, que Deus o tenha da mesma forma. E aí eu te pergunto, então, Jonas, traz uma dimensão para a gente, por gentileza. Essa conversa, normalmente, ela é direcionada para o pessoal da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, que está tentando se achar na carreira de advogado. Então, a gente está enxergando um nicho de mercado. E é bem isso. E com um nicho de mercado, a gente efetiva direito. Conta para a gente aí quais situações que o pessoal ficar atento na rua para ter consumidores para serem defendidos. E eu já estendo até um pouco essa pergunta. Existem regras específicas para essas situações específicas hoje em dia, não? Tá. Vou trazer alguns pontos. Agora vamos entrar no direito aqui, mais propriamente, né? No que o advogado quer saber. O advogado que acabou de iniciar a carreira, ele, né, fica pensando aí, como é que eu vou atuar nisso? Que área que tem? E que ação que eu faço, né? Para onde ir? Olha, o que a gente faz pelo CDC? A gente se aproveita claro, da Constituição Federal, mas das regras do CDC e do Código Civil. O CDC, já te respondendo, não tem uma regra
específica, né? O racismo e tal, e tal, e tal. Mas fala da não discriminação. O professor Bruno Miragem falou aqui na aula que ele falou com vocês, ele disse muito sobre isso, da discriminação, né? Que é o discriminate, que tem uma discriminação positiva, negativa, e traz ali essas ideias que não pode haver a discriminação injusta. E aí a gente vai para o ato ilícito e por aí vai, ali dos artigos 186, 187, 188, tem a questão da boa-fé, né? E falando de Constituição, a gente tem o 532, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 170, ordem econômica. A ordem econômica é formada pelos princípios. Aí tem o 5º, pela defesa do consumidor. A gente tem aí Código de Defesa do Consumidor, só trazendo aqui um panorama para o advogado, né, para ele se encontrar. Artigo 4º, inciso 1º, a vulnerabilidade. Será que essa vulnerabilidade não é agravada? Será que não é? Ali ele pode pensar, mas vulneráveis somos todos. Aí eu posso dizer, se consumidor ou não, no sentido de ter direitos, eu já debati um pouco com vocês. Mas aí também você vai lá para a publicidade, né? Publicidade não pode ser discriminatória. A gente tem uns casos importantes, se as pessoas quiserem analisar, do geopricing, geoblocking, e aí eu já digo para vocês que é a liquidez do racismo entrando nas tecnologias. O que é o racismo algorítmico, né? Que fala muito, tá tendo uma discriminação aí na questão das câmeras dos policiais, na questão... Eu tenho um caso aqui de um aplicativo em que se fala, olha, você quer um joguinho com mais discriminação, com menos discriminação, do negro, do mais negro, do preto. Então, assim, olha o nível disso. E o que a sociedade de consumo faz nessa liquidez do Bauman? Você aproveita de tudo e depois diz que não é ela. Não tem nada a ver com racismo, eu tô querendo ganhar dinheiro. E ponto, né? Assim, e aí tem o compliance, que eu não acredito muito, ali como ferramenta, só falando para vocês, mas o compliance é aquela ideia do cachorrinho, né? Qual é o nome dele? Compliance. Mas a pessoa fica com medo, ele fala, não, ele não faz nada, não. Não sei se vocês viram esse meme, não preocupa não que ele não faz nada, não. Até hoje, pelo menos, ainda está assim a questão. Espero que mude. Mas voltando aqui, a atuação é na responsabilidade civil. Vou trazer para vocês, eu posso trazer, assim, como advogado. Eu estudo esse tema há uns 3, 4 anos. Primeiro, né, publiquei o primeiro artigo há 2 anos, mas, assim, há uns 4 anos eu estudo esse tema. E por estudar esse tema, por publicar, por participar de discussões, e hoje esse mundo virtual, né, em que a gente se expõe ali, tá tudo ali e tudo, hoje eu tô com 7 casos assim, contra grandes empresas e algumas que vêm procurar acordos, né, para tentar mascarar isso, porque não é interessante para a empresa e tal. Mas o que a gente tem, sei lá, Jonas, mas eu peguei um caso aqui numa loja em que houve racismo, e aí eu vou ajuizar uma ação por pedido de danos morais. Quanto que eu vou ganhar, né? Trazendo bem objetivamente aí para o advogado. Quanto que a cliente vai ser ressarcida? Eu fiz uma pesquisa, o nome do artigo é Compensa ser uma empresa racista no Brasil? Tá, acho que está no Conjur, está na revista de Direito do Consumidor, do Brasilcom, que é da revista dos tribunais. Mas ali eu analisei 518 casos, os últimos, e aí desses 518 eu peguei os últimos 20 em que se reconheceu relação de consumo, se reconheceu o racismo, está escrito, né, expressamente, e que se falou, vai ter dano moral. E aí o que eu queria analisar? O quantum disso, né? Esse quantum, ele varia, pessoal, tem os do nada, eu não coloquei, mas ali tem entre 5 mil, quanto se dá, e tem o maior, que é de 35 mil. Mas eu já explico a vocês que esse de 35 mil, ele está totalmente fora da curva. Por quê? Em média, a indenização é de 5 mil reais. Então, veja, compensa ser uma empresa racista no Brasil? Tá óbvia a resposta, né? É melhor eu pagar um curso, né, que vai dar um letramento ali para os seguranças e tudo, para não deixar ter uma publicidade, né, agressiva, discriminatória, seja contra a mulher, seja contra, né, o negro e tal. Será que é melhor eu pagar tudo isso e mexer com site, essas coisas, e aplicativos? Ou é melhor pagar uma indenização de 5 mil no último dos casos, né? 3 anos depois do ocorrido. Jonas, aí você até me pergunta, você me perdoa, você vai pegar uma pergunta que meu pai acabou de fazer aqui, ó. Eu pedi para você levantar a bola aí, ó.
se há, no Brasil, situações em que os atendentes das lojas são instruídos a tratar pessoas diferentes de forma diferenciada. Eu acho que ele está tentando mencionar alguma situação específica que aconteceu na loja que eu não sei se chama Zara há um tempo atrás, né? Exatamente. Eu vou pegar esse caso aí para falar de um... Ele questiona também, ao mesmo tempo, se você já viu a criação de alguma questão legislativa para tratar desse tema especificadamente e se há algum estudo. Essa para mim, é a parte mais interessante. Se você tem um conhecimento a respeito de pessoas que passam por essa situação, se elas têm a coragem de ajuizar a ação no final das contas ou não, se ficam com vergonha de correr atrás do seu próprio direito, né? Então, para essa, eu consigo responder essa de uma forma mais ou menos assim. Tem um estudo do Globo do ano passado que 89% das pessoas pesquisadas, né, negras, falam que já sofreram alguma discriminação em estabelecimento comercial. Então, assim, 89%. Então, se você pega 89% e foram analisar uma pesquisa com 10 mil pessoas, então vejamos que ninguém vai, né? Ninguém, assim, em regra, ninguém vai. E a exceção vai confirmar a regra. Essas poucas pessoas que foram, o que a gente percebe? Primeiro, temos que cumprimentar o Poder Judiciário. Por qual motivo? Em questão de racismo nas relações de consumo. Por quê? Na doutrina não existia nada sobre o tema, nada. Também tem um estudo que é um dos capítulos do livro que vai sair por agora, mas tem um estudo em que a gente analisou a maior publicação de direito do consumidor do país, que é a revista de Direito do Consumidor, dos anos de 92 a 2016. Não havia uma publicação, um artigo em mais de 1000 sobre essa questão. Então, assim, não existia na doutrina. E, em regra, e o professor Lenny Streck fala, a doutrina não pode ser caudatária da jurisprudência, né? A doutrina não pode ser a cauda da jurisprudência. A doutrina que tem que andar à frente. Nesse caso, não. Foi a jurisprudência que atenta, primeiro, e aí eu vou muito claramente, não tenho problema com isso, os tribunais do Sul, até hoje eu vi várias decisões em que, aspas, na ementa, meras ilações sobre racismo não podem ser caracterizadas como prática de um crime de racismo criado por tal. Esse era o, assim, padrão. Esse estava na ementa de todos. Acho que já estava ali no modelo do copia e cola e ir embora. É o mais fácil a se fazer. Mas se evoluiu e hoje vários tribunais, eu vou trazer aqui um tribunal que até, assim, eu acho que alguém que já é o efeito do letramento racial. Primeiro aquela questão lá que eu falei dos 35 mil, que foge da curva. Aí, Marcão, veja bem, o Tobias Barreto fala assim, direito não é só coisa que se sabe, direito também é coisa que se sente. Piero Calamandrei, que é um autor italiano, fala, eles, os juízes, vistos por nós, advogados. Ele diz que como é que ele fala? Da questão da... Primeiro ele fala que a arte é muito importante, e aí vai trazendo o dia a dia, né, dos juízes, e ele fala, olha, a sentença vem de sentire. E quando o advogado tem esse sentimento anterior, ele tem que levar o juiz de tal modo que o juiz perceba que o encontrou por suas próprias razões. E aí a jurisprudência entendeu isso. A jurisprudência, há vários julgados em que se decide agora, esse do se sabe, voltando ao Tobias Barreto, é um julgado lá de 35 mil do Rio Grande do Norte, em que uma juíza leiga aplica 35 mil porque ela achou um absurdo, um racismo. Foi uma situação até bem comum, a mais comum, que é de discriminação em shopping, sabe? Uma mulher negra estava com uma criança loira e aí acharam que ela estava cometendo um sequestro. E aí polícia, aquela coisa toda e tal. E aí volta ao Tobias Barreto, direito não é só coisa que se sabe, mas que se sente, né? E o humanismo precisa ser uma categoria constitucional. Isso é um livro do ministro Aires Brito. É o título de um livro. O humanismo precisa ser uma categoria constitucional. Porque se não tem humanismo, não tem dignidade, não tem nada, né? Qual é a razão de ser? Onde se quer chegar? E sobre o letramento, há uma decisão que me enviaram, que é de sexta-feira, do Tribunal do Rio de Janeiro, Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se deu 70 mil reais em um caso que é bastante comum, assim, pelo que eu vi, infelizmente. Que é um caso de uma estudante em que foi
em que na escola um professor começou a falar do cabelo dela, que seu cabelo não entra água, seu cabelo nessa aula de química aqui tem esse problema assim, assim, assim. Começou a fazer piadinhas com isso, ela levou à direção e levou ao judiciário e se conseguiu, né, essa indenização de R$70 mil. Ainda é sentença, mas é algo a se ficar de olho, porque muito provavelmente pode ser o efeito tanto da diversidade no Poder Judiciário, né, porque é uma decisão de agora, quanto de cursos humanistas, de letramento racial, porque não existe, aí eu vou pegar uma notícia de agora, o julgamento do Robinho. Ele foi julgado, condenado, trânsito em julgado na Itália pela questão do estupro coletivo, né? Então, ponto. Isso não há discussão. Isso vem ao Brasil, e aí no Brasil eu vi a entrevista que ele deu domingo, a um determinado canal, e ele passa 40 minutos falando que é o racismo, que é o racismo. Não, isso não é o racismo, e é isso que dificulta o racismo. Isso que dificulta o movimento antirracista, sabe? É isso. Porque ele já levou ali e partidos políticos já pegaram aquilo como, tá vendo como é que é a Itália? Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Enquanto racismo é muito sério, mata demais para se ficar o movimento identitário escolhendo aqui para pegar um livro, que é um livro que eu li, assim, de direita, de um professor conservador, de direita, negro, da Universidade de Harvard. O livro se chama Os Ungidos, que ele fala assim, qual é o grande problema do movimento antirracista? Porque as pessoas ficam escolhendo quem é o negro excelente, o negro modelo. Sabe? É uma crítica. Não existe o nós e eles. Não, é o nosso grupinho aqui que usa laranja para dizer que é negro e tal, do Black Lives Matter. E existe o outro grupinho que também é preto, mas não tem nada. Não, pelo amor de Deus, é uma questão de todos. De todos. De todos e por todos. Aí o Foucault fala disso. Foucault fala a indignidade de se falar pelo ser. Então, como é que ia atuar um defensor público? Se ele não tem. Então, se eu vou esperar o negro falar por ele, só o negro pode falar, questão do lugar de fala. Então, como é que uma senhora que está passando um caso de racismo numa periferia, ela vai agir? Então, é só quando ela conseguir falar, aí eu estou a matando duas vezes. Um terceiro ponto, assim, só para ficar bem claro, consumo de ativismo. Aí eu vou trazer o caso meu com a minha mãe, assim. Lá na cidade que a gente morava, agora eu saí há poucos anos de lá, mas minha mãe ainda continua lá. Há mercados que são todos os mercados lá são do Carrefour, são do grupo Carrefour. Aí minha mãe vai fazer um consumo de ativismo, tá? Ela vai pegar um ônibus e vai para outra cidade para comprar um óleo, um arroz. Aí faz como? Aí ou ela compra o óleo, ou ela é ativista e morre de fome. Entendeu? Aí são questões assim que dentro do próprio movimento, aí o movimento feminista também tem esses problemas, também tem essas críticas, que é de se buscar o ideal. Mas não, nós temos que agir todos, né? Todos. Tá? E agora a questão legislativa, né? Professor, rapidinho, só fazer um adendo aqui, só para a gente ganhar um tempinho. O Silvio Oliveira aqui te mandou um abraço e ele fez uma pergunta muito interessante. Ele fez uma pergunta aqui no YouTube. E é uma coisa até interessante, pessoal, para que a gente possa orientar nossos clientes aí também. A gente vê aí, eu fico fazendo publicação no Instagram o tempo todo, de forma quase jocosa, para levar esse tipo de informação. E ele pergunta se a utilização de celulares, a utilização de câmera filmadora do celular, se isso pode ter tido uma influência direta com esse valor aumentado das indenizações. O senhor acha que tem alguma ligação direta ou não? Então, temos, por um lado, eu diria que sim, mas outro não. Eu vou explicar. Por um lado, essa discussão aí, isso aí a gente chama de racismo direto. A gente chama, não, o movimento Black Panthers é um livro aí dos anos 60. Olha a importância dos anos 60. Ele fala que o racismo simples, o racismo direto, claro, óbvio, mas nada no Brasil é pleonasmo, tudo tem que ser dito. Aí é uma fala agora do ministro Herman Benjamin que ele falou isso. Nada no Brasil é pleonasmo, nada no Brasil é pleonasmo. Então eu preciso dizer o que é. Aí ele explicou lá o que era crime de estupro coletivo, sabe? Então, trazendo aqui para nossa realidade. O racismo direto, o racismo fácil é esse. É o racismo das câmeras. É o racismo, né, que uma câmera pega, que um vídeo pega. Então, esses casos,
E aí eu tenho que voltar ao Machado de Assis. O Machado fala... tem outra fala que ele traz sobre isso, que ele fala assim, é a falta de afeição que vai trazendo injustiça. Aí também é em Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque quando ele volta e ele começa a falar, uma pessoa morre lá às 8 horas da noite, e aí o convidam, né, porque ele era uma pessoa importante da High Society, e aí ele fica muito chateado, porque ele fala, morre-se bem ao meio-dia, morre-se bem a 1h, vem me chamar para participar de reunião às 8 horas da noite, então olha a afeição, 0. Então é a falta de afeição que vai trazendo injustiça. O que ele queria dizer isso, né? Sempre sarcástico e pensando na frente, na realidade. Se eu não tenho nenhuma afeição, eu falando agora como jogador, e aí o Marcão me corrija, o jogador, se ele não tem nenhuma afeição por questões de direitos humanos, ele não tem nenhuma afeição por questões antirracistas, ele não tem nenhuma simpatia por direitos fundamentais, será que ele vai botar a indenização lá em cima? Será que ele vai tentar olhar, não, aqui existe o artigo 6º, inciso 6º, Código de Defesa do Consumidor, fala do princípio da reparação integral, né? O consumidor aqui, eu falando aqui como advogado, o consumidor aqui, ele não tem as imagens, mas, meu amigo Silvio, o consumidor, ele inverte, pede a inversão do ônus da prova, né? Artigo 6º, inciso 8º, verossimilhança, a hipossuficiência do consumidor para fazer essa prova processual. Vou sempre fugindo disso aí para não ficar só, né, falando de artigo aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, tudo isso era para ficar simples, mas cadê a afeição? É a falta de afeição que vai trazer injustiça, Silvio. Então, eu acho que é esse letramento, é essa obrigatoriedade de, vai ter que ter um negro lá, vão ter que ter 2, 3, 8. E ainda assim, eu não estou dizendo que vai ser resolvido. Por isso, a gente está brigando lá no Legislativo. Vou já responder ao Marcão a última questão. Eu tenho um exemplo aqui que é de um Justice, me esqueci o nome dele agora, um momento aqui, que estava bem aqui. Eu tenho que trazer esse caso para vocês, que é da consciência, Clarence Thomas. Esse Justice, ele entrou em Harvard por cotas. Olha como é interessante isso. Ele, preto, entra em Harvard por cotas, e aí estuda em Harvard, segue a sua vida como advogado e chega à Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí agora, ele teve a grande oportunidade de julgar um caso sobre continuam-se as cotas ou não. E ele diz não. Ele vota contra. E qual é a sua argumentação? Ora, toda vez que eu vou palestrar em Harvard, vou em Yale, aí ele fala o nome das universidades, ele fala, ficam me dizendo, esse aí é o da cota, esse aí entrou pela cota. Olha a falta de consciência, de humanismo, de afeição, voltando a Machado de Assis, olha a falta de afeição pela causa de que ele se beneficiou. Então, o que eu estou querendo dizer? Onde é que você quer chegar com isso, Jonas? É o policial negro que bate no negro, é o segurança que está ali com uma arma e acha que pode bater também, é o juiz que dá a canetada e não está nem aí. Nunca passei por isso, não tenho afeição nenhuma. Sabe? Então, qual é o melhor modo de julgar um caso? Pô-lo em si e perguntar o que farias tu, né? Vai dizer o poeta. Perfeito. Eu ia falar das cotas agora, quando o professor falou. E realmente aqui no Rio, né, nós tivemos isso com a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio, e a UERJ praticamente ela foi para o fundo do poço, porque ninguém mais achava que a UERJ era uma boa universidade, porque tinha muito cotista, e aí o cotista não acompanhava da mesma forma que aqueles alunos das grandes escolas, e assim, esse professor de Harvard é um expoente. Independente da cor dele ou não, ele é um excelente aluno, é um brilhante aluno. Agora, veja que ele se sentiu prejudicado pela cota. É aquilo que o Hugo falou no começo do episódio. Hoje em dia, a gente fica assim, eu sou branco, é problema eu ser branco? É problema eu ser loira? Né? Porque tem também problema com as loiras. São tantas coisas, tantos pontos que a gente vê no dia a dia da gente. Né? A gente que trabalha com a LGPD, o Hugo também, falou das imagens, pode ter acesso, não pode? Olha como que o direito do consumidor está no dia a dia da nossa vida. Então, assim, uma pergunta final para a gente fechar esse bate-papo, porque nós temos horário, senão a gente ficaria aqui. O que é que falta para o direito do consumidor, para a gente ter? Faltam leis? Faltam jurisprudência? O senhor já falou, já deu uma palhinha sobre isso. Mas a sua opinião hoje, enquanto estudioso do tema, professor, mestre, e que já viveu essas situações todas? Primeiro, foi o último artigo que escrevi sobre o tema. 3 pontos. E aí, sendo bem objetivo, voltando ao caso do Marcão, da Zara.
A Zara tinha um determinado número, Marcão, de seguidores no Instagram, e ela, a partir desse caso de racismo, do boom desse caso de racismo, o número de seguidores dela sobe 300 mil. Nossa, mas então lucrou com ódio. É disso que a gente está falando. Existe um movimento enorme nos Estados Unidos, mas que aqui não colou, que é Stop Hate to Profit, que é pare de lucrar com ódio. E esse movimento ele tirou bilhões. Tem até uma régua lá que analisa quantos bilhões tem tirado de empresas racistas. No Brasil a gente não tem isso, mas aí falando do legislativo, eu tenho acompanhado diariamente a questão do... Primeiro, eu estou em conversa por meio do IDEC, do Brasilcom, mas falando somente por mim aqui, no Congresso com alguns parlamentares para a gente colocar a questão do disgorgement, que é um instituto do Common Law, é um instituto que em termos simples, disgorgement é vomitar, é jogar para fora. O que a gente quer? Uma empresa não pode se dar ao luxo de lucrar com ódio. Vai ter que ser calculado, e aí numa liquidação de sentença, vai ter que ser calculado o que esses 300 mil seguidores significam em lucro, e isso tem que ser tirado da empresa. Isso tem que ser tirado, eu entendo que pela proteção integral, lá, o princípio da reparação integral do Código de Defesa do Consumidor já estaria ali. Mas no Brasil nada é pleonasmo. Nada é pleonasmo. Se puder escrever, né? Se puder escrever, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Então a gente está brigando por isso lá. Outra questão, a gente não tem os punitive damages, né? Então, num caso assim, por exemplo, do Carrefour, tem a indenização aqui para a pessoa, 10 mil, 12 mil, 13 mil. Aí, mais um exemplo para vocês entenderem como o Machado de Assis estava certo. A maior indenização antes dessa de 70 mil é a de um juiz negro que foi xingado no Instagram. A indenização foi de 50 mil. Então, a gente tem uma média de menos de 10 mil e a do juiz sozinho, sobe lá para 50 mil. Aí eu não preciso responder, vocês entendem melhor do que eu. Então, voltando aqui, indeniza individualmente, mas, tem que olhar para a empresa e falar, calma aí, qual é o teu porte para tu continuar fazendo isso, né? E isso aí a gente tem na legislação da lavagem de dinheiro, na legislação contra a corrupção, e eu não posso deixar de mencionar o papel dos PROCONs, que é o papel que eu acho mais importante. Os PROCONs, peguei 2 TACs do ano passado, em que as indenizações são muito nessa ideia de reparação integral. Vou dar só um exemplo de um caso de uma escola lá em Uberlândia, em que os alunos estavam denunciando casos de racismo. Esses casos paravam na diretoria, olha aí a ideia, né? Não tem nada a ver com isso, é uma brincadeira, é um mimimi e é coisa de criança. Parava ali e não ia à frente, parava e não ia à frente. Alguém, e aí vem a importância do outro ponto, tanto no legislativo, judiciário, e agora do outro ponto, que é o letramento racial de todos, sabe? Um dos pais falou, será que o PROCON tem a ver com isso? Sabe, essa aí é uma pergunta que eu acho que até advogado jovem que deve estar ensinando. O que o PROCON tem a ver com racismo em relações de consumo? O PROCON tem uma ferramenta enorme. O PROCON, esse pai levou a um diretor de PROCON e ele conseguiu 70 mil em bolsas para esses alunos, conseguiu bolsas anuais abriram uma cota dentro dessa escola privada, que todo ano vai distribuir não sei quantos livros antirracistas, fala do tema do racismo nas escolas. Eles foram obrigados pelo TAC lá, se comprometeram a dar 50 bolsas para alunos de questão social, né, de baixa renda. Então, onde é que no judiciário ia conseguir isso? Além, claro, de indenizar individualmente cada vítima. Onde que no Poder Judiciário, aí o Marcão pode me responder, conseguiria isso? Onde? Sabe? Então, olha como são todos os órgãos que estão... Poxa, Jonas, mas o racismo é uma questão muito maior. Mas eu tenho uma lei protecionista, uma lei que é exemplo no mundo. E por que não aplicá-la? É aí que está a imbricação, né? Ô, Jonas, acho que esse é o grande papel do advogado, né? A gente tem que utilizar as ferramentas que estão na mão. Se não tem legislação, vou utilizar o que tem para fazer o que for possível da melhor forma possível, né? Meu amigo, infelizmente nós temos que acabar essa conversa. A gente podia até marcar uma outra aí, vamos ver se a gente faz um X1 aí no Instagram, alguma coisa assim. Vocês que mandam, já aproveitando esse ensejo,
divulga aí seus canais de comunicação. Eu tenho certeza que vai ter gente que está escrevendo sobre esse assunto. Eu acho que, inclusive, a Júlia, minha irmã, está por aí. Eu vou puxar a orelha dela para ela entrar em contato contigo e você passar um pouco de caminho das pedras aí, para o pessoal não ficar pisando só em cascalho, né? Professor, eu já quero conhecê-lo no Brasilcom, né? Hoje eu fiz minha inscrição, já quero conhecê-lo, que foi um prazer enorme tê-lo aqui. Passa suas redes, porque eu acho que o seu conteúdo é ouro, esse seu estudo todo, esse seu falar, sua experiência. Nossa, é muito bom mesmo. Muito obrigada por tudo. Mas passa aí suas redes sociais para o pessoal seguir. Tá. Deixa eu olhar aqui. É jonas.salesf. É jonas.salesf no Instagram. Tá. Salles com L. Isso. Tá. Então, um grande abraço. Muito obrigado por dispor desse tempo com a gente. Vamos ver se nós marcamos mais um aí depois, pegar em temas mais específicos. Eu queria conversar sobre essa questão das cotas, mas eu vou deixar para perguntar isso na opinião pessoal. Depois a gente vai aí. Um forte abraço. Tá bom, estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Uma alegria enorme estar com vocês. Tá? Beijão.